Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos do grupo NPM, irmãos do coração e demais irmãos que sempre se reúnem conosco às 22 horas para que possamos estudar, crescer juntos e aprender, recebendo as belas mensagens e os ensinos de Jesus. Hoje o nosso evangelho vai ser, a partir de hoje até o dia 5 de novembro, será um evangelho diferente, como a gente sempre costuma fazer, quando estamos fora do Brasil. Israel, Assis, na Itália, Roma. Hoje nós vamos começar uma viagem à Ásia Menor. Por que Ásia Menor? A Ásia Menor é um reduto do cristianismo primitivo. É uma faixa de terra que fica entre a Europa e a Ásia. Por isso que se chama Ásia Menor. Ao norte, ela também se chama de Anatólia, Ásia Menor e hoje Turquia. As dimensões, ela liga Europa e Ásia e fica ao norte o Mar Negro, ao sul o Mediterrâneo e ao oeste o Mar Egeu. Então toda essa história, meus queridos amigos, começam com Jesus. Todos esses acontecimentos têm início no cenáculo em Jerusalém, onde já estivemos com o nosso grupo inúmeras vezes. E é no cenáculo que em Atos 2 fala do acontecimento do Pentecostes, com aquele momento em que Jesus derrama da sua energia espiritual sobre aqueles médios que ali se encontravam, além de seus discípulos, pessoas de todas as regiões do planeta, como está escrito no livro de Atos, no capítulo 2. E a partir dessa presença do Cristo entre nós, no cenáculo de Jerusalém e no fenômeno de Pentecoste, relembrando o que diz Joel no capítulo 3 do seu livro, depois disso derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciões terão sonhos. Então, ocorre, muito bem lembrado por Pedro, só que esse fenômeno transforma todos aqueles que estavam ali e os discípulos em apóstolos. Apóstolo, palavra grega, que vem do hebraico sholichim, enviados, e eles começam a pregar no templo. Tiago, João, Pedro, aqueles discípulos que se encontravam ali, a sua totalidade, como nós já sabemos, só não tinha Judas, mas estavam todos agora imbuídos de levar a mensagem do Cristo para todos os recantos da terra. Mas, à medida que eles começam a pregar, Pedro cura um doente na frente do templo, que vivia ali pedindo esmola, e a partir disso começam as perseguições pelos sacerdotes e outros que presenciaram isso. Eles são presos, e a partir desse momento tem início aquilo que nós podemos dizer, dentro da raiz do cristianismo primitivo, tem início a expansão da mensagem de Jesus, que com a perseguição, com a morte de Estevão, começam a fugir os irmãos, a levarem o evangelho para outra região. Filipe vai para Samaria e a grande maioria vão para Antioquia. Então vocês comecem a se preparar, porque vai ser uma viagem maravilhosa, muitíssimo gratificante para todos nós que estaremos juntos, unidos, e queremos acompanhar todo o roteiro dessa viagem junto com vocês, sentindo as emoções daqueles locais por onde o nosso grupo estará passando e vivendo as experiências riquíssimas daquilo que nós podemos chamar o cristianismo primitivo. Hoje, ou atualmente, a Ásia Menor, ou Anatólia, terra dos hititas, depois dos
persas, dos gregos. Ela hoje tem outro nome, hoje chama Turquia. E o nosso grupo, que já está próximo, desembarca amanhã. No domingo eles estarão chegando no chamado primeiro dia ou 0 dia. Primeiro dia da viagem, no domingo, eles estarão chegando na região, na capital da Turquia, hoje Istambul, que no tempo primitivo, no tempo que essas coisas estavam acontecendo em Jerusalém, no tempo dessas fugas para Samaria, Antioquia, aquela região era comandada pelo Império Bizantino. A cidade de Bizâncio depois passou a se chamar Constantinopla, fundada por Constantino, e hoje o nosso grupo vai estar desembarcando amanhã em Istambul, no que foi Bizâncio e no que foi Constantinopla. Então eles chegarão inicialmente em Istambul e depois pegarão um voo para Kayseri, na Capadócia. E aí eles terão um primeiro dia de atividades que nós vamos narrar para vocês e passar as emoções de visitar aquela região tão bela, tão rica, tão cheia de histórias. Nós estamos convocando vocês para fazermos essa viagem juntos, com as emoções da presença do nosso grupo por todos esses locais conhecidos, onde o cristianismo foi perseguido. Nós, da Capadócia, nós vamos para a cidade de Paulo de Tarso. Vamos falar sobre a Antioquia. Antes de Tarso, nós vamos passar pela Antioquia, onde eles ficaram um tempo, onde eles ficaram reunidos em uma gruta no Monte Sílpios, que nós vamos falar, e foi ali que depois de um ano, sob a orientação e sugestão de Lucas, o cristianismo, vamos dizer assim, a palavra cristianismo, surgiu entre os sucessores de Jesus. Aí Paulo já é convocado na estrada de Damasco e o projeto vai seguir com o grupo, passando por muitas cidades, muitas comunidades fundadas por Paulo, e depois também a riqueza de chegar a Éfeso, com a história de João e Maria. Será uma viagem em que nós teremos emoções, em que nós teremos informações muito ricas da presença do nosso grupo, por essa geografia espiritual tão rica, com raízes do Evangelho de Jesus, dos seus primeiros apóstolos naquela região, de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de João Marcos. Nós teremos uma espécie de revivência, se pudermos usar essa palavra. Ou mais especificamente, o grupo vai reviver as emoções de viajar por esses locais onde Paulo deixou marcas e onde a gente encontra assim uma espécie de, eu não diria decepção, mas um sentimento de tristeza de ver hoje que o cristianismo está tão pequeno. Hoje não tem 1% de cristianismo naquela região. O que predomina é o islamismo. Mas, mesmo com 1% de cristianismo, 90% das arqueologias naquela região de Turquia, Grécia, por onde os primeiros cristãos passaram, 90% hoje dessas ruínas são cristãs. São histórias de Paulo, de João, de Barnabé, de João Marcos, por onde eles deixaram suas raízes. Filipe, em Herápolis, na região de Pamukkale, onde vamos encontrar a história dele ali, no seu martirólogo. Então, essa viagem eu digo para vocês que é onde se encontra realmente a pureza, a cristalinidade da mensagem pura
de Jesus que foi tão alterada a partir depois do século IV, ou mais especificamente depois da chegada de Constantino como imperador romano, que mesmo tendo dado permissão a que os cristãos tivessem sua religião em Roma, mas ele influenciou muito negativamente na alteração, na mudança, na perda da pureza que essa mensagem de Jesus, tão bem colocada ali pelos seus mensageiros, principalmente Paulo de Tarso e João o Evangelista, mas nós vamos ter a oportunidade de visitar essas comunidades todas com vocês, ouvindo, sentindo as emoções de uma geografia tão rica e tão pura. Por isso eu convoco a todos vocês vibrações de luz, de paz, vibrações positivas, mensagens na forma de fluidos benéficos para esse grupo que representa o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, que vai levando de uma forma ambulante esta pátria para a Ásia Menor, Anatólia ou atualmente Turquia. Então teremos muita alegria, muita recordação ou muitas recordações de todos os acontecidos ali, com tanto testemunho. A história, a geografia da Turquia é muito rica com essa presença de Maria, de João, de Pedro, de Paulo, de Lucas. Todos esses locais serão registrados nos nossos evangelhos com a mensagem espiritual deixada por Paulo, Pedro, João e Maria naqueles ambientes hoje marcadamente registrados na região da Turquia. Vamos vibrar pelos nossos irmãos, desejando a eles sucesso. Márcia, Wanda, Álvaro, que estará à frente da parte do Evangelho, e particularmente eu estarei em sintonia com eles e dividindo com vocês as emoções de cada local onde eles estiverem com esse nosso Evangelho de todas as noites. Vamos agradecer a Jesus, pedir ao Dr. Bezerra, aos irmãos que estão conosco todas as noites, que os acompanhem na ida e na volta. O Chico, que algumas vezes já nos acompanhou, e demais irmãos da espiritualidade, que os proteja, que sejam eles, aonde estiverem, meios de luz, de amor, de harmonia e de paz, para que nós possamos trazer as emoções de reviver esses momentos, mas ao mesmo tempo deixar a presença do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, em comunhão com essa história rica das raízes primitivas da mensagem libertadora de Cristo. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com o primeiro Evangelho já na Capadócia. Muita paz para vocês. Fiquem com Jesus.